Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estou montando uma série de vídeos aqui que vai se tornar um curso de Google App Sheet, mas não da mesma forma que eu fiz aquele outro curso de Google App Sheet, que é para desenvolver um aplicativo específico, que era o aplicativo de gestão financeira. E sim reunir todas essas dúvidas que eu pairam aqui no YouTube sobre determinado aspecto do Google App Sheet, para que vocês possam desenvolver qualquer um aplicativo aí. É um curso mais básico, não vai ser um curso longo e vai ser um curso bem acessível para qualquer um. Porque o que me interessa é que vocês aprendam e desenvolvam aí também. Então, não é do básico ao acabamento, né? Não é do básico à finalização. Não é do básico ao master. E sim uma forma de vocês entenderem alguns aspectos que utiliza no Google App Sheet, mas que também utilizamos aí no mundo real da modelagem de informática, né? Modelagem de dados, modelagem de banco de dados, modelagem de computação. Apesar de não trabalharmos aqui com o banco de dados especificamente, mas nós trabalhamos com tabelas no Google Sheet que a gente pode dizer que é um banco de dados. Tá? Eu sei que se passar um analista de banco de dados aqui pode querer me escorraçar, ou se pegar só essa parte do que eu estou falando aqui e falar assim, o professor Vilmar falou que o Google Sheet, né, a planilha é um banco de dados. Não, não é isso. Eu estou falando que a semelhança no caso do nosso desenvolvimento de aplicativos utilizando o Google Sheet, porque o Google App Sheet ele veio para te dar uma interface gráfica e te dar uma interação a mais, né, com aquele que a gente chama de front-end, né, com aquela parte inicial de fazer entrada de dados, de fazer inputs, né? E você pode pensar que a planilha é uma base de dados, é um banco de dados, porque é lá que vai ficar armazenado os seus dados. Então, nesse curso, essa é a primeira aula, a gente vai começar a entender como é que funciona desde o relacionamento entre as tabelas do Google Sheet até o desenvolvimento de alguns aplicativos. A gente vai fazer, né, o curso vai ser basicamente de fazer alguns aplicativozinhos na prática, certo? Todos eles estarão disponíveis para você fazer download. Eu ainda não pensei direito quais são os aplicativos, não é uma coisa que eu tô, vou fazer um mega roteiro aqui. O que eu tô fazendo é pegar as dúvidas que tem aqui no YouTube, no meu canal, com as perguntas que chegam para mim no WhatsApp, né, as dúvidas que chegam também no canal aqui do YouTube, e eu vou montar todo esse processo, tá bom? De aula. Então essa é a primeira. Essa a gente começa com o quê? Com relacionamento entre as nossas planilhas, ou relacionamento entre tabelas, beleza? Eu não vou trabalhar aquele modelo tradicional de entidade de relacionamento no cardinalidade, esse negócio todo, falando esses nomes assim porque aqui o Google App Sheet ele é feito por gestor, né? É feito para pessoa que quer desenvolver algo, um aplicativo rápido, um MVP, né, como diz o pessoal por aí, um modelo minimamente viável, que o custo é baixíssimo para você desenvolver, testar a aplicação e começar a aplicar aí no seu dia a dia, né? Para isso que serve esses sistemas low code, no code, né? Igual o Bubble, igual o AppSheet e tantos outros por aí que você pode utilizar, que estão espalhados na internet, né? Não é você que tem que aprender. Você não tem que aprender a desenvolver um código, né? Você vai pegar a aplicação e entender a lógica dele. Então, hoje, a primeira aula que vai ficar aqui disponível no YouTube também e na plataforma da Hotmart é justamente para você entender essa lógica. Lógica relacional entre tabelas do Google Sheet, né? Você pode aplicar, obviamente, pode aplicar para o Excel e de uma forma bem prática, utilizando as ferramentas do nosso dia a dia, para que você possa entender, ao invés de eu utilizar, por exemplo, lá um sistema de gerenciamento de banco de dados complexos, relacional, multimodal, etc, etc. Então vem comigo e vamos embora aprender um pouco mais, que a cada dia que a gente aprende, a gente melhora no nosso campo de trabalho, no nosso dia a dia, na nossa vida. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos continuar, né? Porque a gente está aqui para aprender. Eu vou tentar fazer tudo numa aula só, mas se eu ver que vai passar de 30 minutos, eu encerro e faço outra, tá? A gente tem que entender relacionamento entre tabelas. E nada melhor do que entender relacionamento entre tabelas num programa de sistema de relacional de tabelas. A gente vai usar o nosso queridinho, que é o Microsoft Access, porque ele é em português, dá para entender tudo que está lá, né? E aí a gente transfere esse conhecimento
para a planilha do Google Sheet e, consequentemente, para o Google App Sheet, tá bom? Então, vamos começar aqui do nosso amigo Google, nosso Microsoft Access. Vou clicar no botão direito, novo, Microsoft Access aqui, certo? Vou usar ele aqui para fazer um relacionamento entre duas tabelas bem simples, quais sejam estado e cidade, tá? Acho que o mais... Não tem como a pessoa não entender assim. Ó, eu vou na teoria. Você tem um país, Brasil, né? Pode ser outros países. Nesse país você tem estados, nesse estado você tem cidade, nessa cidade você tem bairros, setores, quadras, nessas quadras você tem casa, nessa casa você tem família, nessa família você tem animais, cachorro, gato, entendeu? Então assim, é essencial entender relacionamento de tabelas num sistema de gerenciamento de banco de dados e depois a gente transferir esse conhecimento lá para o Google Sheet, tá? Então eu vou vir aqui, ó, eu abri nosso Google, nosso Access, né? Vou vir aqui em criar uma tabelinha pra gente e vou criar a primeira tabela que a gente vai relacionar aqui, que vai se chamar, vou vir aqui, ó, modo de exibição, vou chamar ela de tabela UF, tá? Em tabela UF, você pode ver aqui que com o sistema de banco de dados é bem diferente. Olha a folha de propriedades que eu tenho no Access. Eu tenho e um monte de coisa. Uma vez eu conversei com um cara que ele só falava assim, tá. Aí você tem aqui, por exemplo, ó, tamanho do campo, se é inteiro, se é incremental, se não é, se ele aceita duplicação ou não. Chave primária, chave de um sistema não aceita duplicação. Por que não aceita? Porque eu tenho que ter o código da linha relacionado só com aquele produto específico, vamos dizer assim. No caso aqui, ó, vamos colocar aqui cidade, né? Aqui, ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, código UF, ó, ID da UF. E a gente tem um campo chamado nome UF. Vou dar um zoom aqui para facilitar para vocês. O que eu tenho no ID na UF? Aqui no tipo de dado, ele é uma numeração automática, ou seja, lá no Google App Sheet também ele faz a mesma coisa, numeração automática. E aqui embaixo, ó, na propriedade dele, ele diz assim, ó, ele é um inteiro longo e é incremental, certo? Então, toda vez que inserir alguma coisa na linha, né, você sabe que no banco de dados ou no Google Sheet você vai inserindo linha a linha, beleza? E o que ele é? Indexado? Sim, duplicação não autorizada. O que é isso aqui? Ele diz o seguinte, que vai ser automático e não vai ter dois IDs iguais no mesmo banco de dados, beleza? Então, vamos salvar isso aqui para a gente ver como é que funciona. Ó, eu vou salvar isso aqui e vou fazer um cadastro aqui rápido. Ó. Eu vou pegar aqui e dizer o seguinte, ó. Aqui eu nem edito, ó. Eu não venho aqui ficar editando, ó, tá vendo? Mas aqui eu edito. Eu vou colocar aqui, ó, Tocantins, que é o estado onde eu estou, São Paulo, que é o estado onde você está, Rio, que mais que eu tenho? Mato Grosso, DF e pronto. Eu tenho esses 3 estados aí, tá? Aqui você pode ver que ele já fez uma incrementação do ID. Eu não vou ter, se eu pegar isso aqui, ó, e excluir, por exemplo, o Rio de Janeiro aqui, eu não vou ter um número 3 depois de novo, eu vou ter o número 6. Por quê? Porque é incremental. O banco de dados já está fazendo isso para mim. Lá na planilha não tem como ele fazer isso para você, mas lá no Google App Sheet tem, porque ele já tem uma codificação chamada UID, que ele traz para você, né, User ID daquela linha, entendeu? Agora vamos aqui, ó. Se eu pegar aqui, vou salvar, né? Isso aqui não interessa. Agora vamos cadastrar a cidade. Vou criar uma tabela chamada cidade. Essa criação de tabela aqui é o mesmo que a criação de tabela da planilha, tá? De uma planilha qualquer. Eu escrevi cidade aqui errado, mas tá bom. Ó, vou colocar aqui, ó, no nosso ID cidade. Só para você entender. Autonumeração e nome da cidade. Vou colocar assim, ó, nome da cidade, certo? Eu gosto de colocar tudo junto porque espaço também é caractere, né? Pode dar falha no... E aqui, ó, você tem a quantidade, o tamanho, né? Qual o mais longo nome de uma cidade aí, sei lá, 90. Vou colocar então assim, 50 caracteres. Então aqui, num banco de dados, eu tenho a possibilidade de limitar o tamanho do campo. Ah, mas eu quero que esse campo aqui só tenha 50 caracteres, contando com espaço, é claro. Ah, eu quero que tenha só 100, para não ficar aquele textão, a pessoa copia e cola e manda lá, entendeu? Então essas propriedades de banco de dados é que você tem que ir organizando. Na planilha, não tem como, mas lá no Google App Sheet, na entrada de dados, é aí que você diz para o cara, ó,
Você não pode colocar mais do que isso. Você está limitado a isso aqui. Por isso que o uso do Google AppSheet é muito eficiente para quem trabalha com gestão de pessoas e que cada pessoa vai ter que entrar com um cadastro diferente em algum lugar. Porque você limita e obriga o usuário através desse tipo de validação. Aí você fala assim, mas tem validação de dados lá no Google Sheet. Tem validação de dados no Excel, tem tudo. Mas o usuário sempre dá um jeito de resolver isso aí, entendeu? Vamos aqui. Ainda mais se ele tiver acesso à planilha. Lá, aqui me bloquear o quê, rapaz? Eu vou ter o dedo aqui nesse negócio. Pronto, aí eu tenho aqui, né? Salvou. Olha lá, vou salvar o banco aqui. E vou colocar o nome da cidade. Eu vou colocar a minha cidade. Vou colocar aqui Palmas, que é, né? Mas Palmas está relacionado com quem? É agora que a gente vai ver. Vou colocar aqui São Paulo, capital, né? Qual é a capital do Rio de Janeiro mesmo? Que eu esqueci. Brasília eu sei que é DF. Então, Distrito Federal. Pronto, então lá, Brasília, Distrito Federal. E tem outras lá, né? Samambaia, um monte de coisa lá que acho que também faz parte ali do roteiro. Só isso aqui, porque senão eu vou passar vergonha, que eu não sei o nome da cidade brasileira. Não é minha área. Eu já pego tudo pronto no IBGE, na API do IBGE. Aí eu tenho aqui, por exemplo, se eu tenho desses dois estados, o que eu vou fazer? Ó, eu venho aqui do lado, ó, em ferramentas de banco. Tá vendo aqui, ó? Vou dar um zoom aqui para você ver. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ferramentas do banco de dados. Isso aqui você não vai ver no Excel, mas vai ver aqui. Por quê? Porque no Excel e no Google Sheet não tem relacionamento entre as tabelas. Isso aqui é um banco de dados relacional. Então, quando eu cliquei lá, eu vou pegar essas duas tabelas aqui, ó, e vou enviar para cá. Agora que tá a coisa bacana. Você tem duas tabelas que se relacionam entre si, mas aqui no banco de dados elas não estão relacionadas. Como é que eu faço para relacionar uma tabela a outra no meu banco de dados para que eu possa ter o dado consistente? Ou seja, eu não preciso ficar repetindo os dados. É só eu pegar isso aqui, ó, o ID, o nome da UF e colocar na cidade. Ou eu coloco a cidade no UF. Qual que é o mais fácil? Quando eu cadastrar a cidade, ou vou voltar para minha cara aqui. Quando eu cadastrar o F, ficar cadastrando todas as cidades? Ou quando eu cadastrar a cidade, eu colocar o F? Porque um estado, né, pode ter várias cidades, não é? Um estado pode ter várias cidades. Então, o nome da cidade, né, o nome da UF, perdão, a UF vai ficar contido no cadastro da cidade. Porque eu vou escrever lá, acho que é Pindamonhangaba. Vixe, mãe, deixa eu arrumar outro nome. Goiânia. Pronto. Tem lá Goiânia. Goiânia faz parte do quê? Goiás. Certo? Goiânia, GO. Agora, se eu tivesse que escrever Goiás, aí qual cidade? Eu vinha com a lista. Um monte de coisa. Aí, então, eu vou pegar aqui, ó, em cadastro de cidade. Vou clicar no botão direito em cima dele aqui, ó. Vou vir aqui em editar design. Tá vendo? Aqui, ó, clique no botão direito, vem aqui em design, posso ir lá na tabela também. E agora que eu vou fazer um relacionamento, olha o tanto que o relacionamento aqui é simples, ó. Eu venho aqui e digo o seguinte, eu digo assim, ó, ele é um campo assistente de pesquisa, tá vendo? Olha o tanto que o Axis é bom. Desejo que o campo de pesquisa obtenha valores de outra tabela ou consulta. Aí de qual tabela ou consulta que você quer? Eu não vou explicar conceito de consulta não, vou ficar só na tabela. Tabela, e eu quero o quê? Eu quero o nome desse estado. Pronto. Eu quero que ele me traga em ordem, sei lá, crescente. Pronto. Ok. Olá. Ok. Ok. Habilitar. Eu não preciso explicar o que é integridade relacional, essas coisas, porque para nós aqui, para fazer os nossos sistemas, não precisa. Ó, a tabela deve ser salva para que as relações possam ser criadas. Vamos salvar? Salvou. Ó, agora a gente tem um relacionamento. Tá vendo aqui? Um tracinho. Por quê? Porque se eu entrar... Agora você vai entender o porquê, ó. Agora eu vou entrar aqui, eu vou clicar duas vezes aqui nessa carinha, duas vezes, e vou dizer o seguinte, ó, que eu vou, aqui, né, importar a integridade referencial, propagar a atualização dos campos e exclusão, porque assim, ó, bem aqui no cantinho, tá vendo aqui como é que ele escreveu o relacionamento para você? Um estado, ó, olha lá, um estado pode ter várias cidades, ó, um para muitos, certo? Ou lá ou um para N, 2.N. Não, um para muitos é o quê? Uma cidade pode ter vários estados. Ou um estado pode ter várias cidades, ok? Porque aqui eu tô pegando o nome, né? Olha lá.
Vamos lá. Aqui, né? No caso aqui, na tabela cidade, eu estou pegando o mesmo que está lá, tá? Eu tenho que pegar o mesmo nome. Olha lá. Um estado pode ter o quê? Várias cidades. Vamos ver isso agora na prática? Agora que é a melhor parte. Eu vim aqui na cidade, ó, e falo o seguinte, ó. Eu vou... Palmas é o quê? Tocantins. São Paulo é o quê? SP. Distrito Federal é o quê? Distrito Federal é o quê? DF. Vamos cadastrar mais. Vamos cadastrar São Paulo de novo. Porque eu posso repetir, né? Aqui no caso de São Paulo, agora vai estar outro... São Paulo não. São Paulo não, perdão. Outra cidade de São Paulo. Campinas. Lembrei. Campinas. Campinas tá dentro de onde? São Paulo. Eu vou falar da cidade aqui de Tocantins, que eu não conheço pra fora mesmo. Gurupi, pra vocês já saberem que tem uns nomes aqui bonitos. Tocantins, sei lá, vou colocar minúsculo, né? Araguaína. É assim. Tocantins. Eu coloquei Goiânia? Não, ó, vamos lá. Tá. Goiânia. Goiás. Ó, Goiás não tem, tá vendo? Então como é que eu vou colocar aqui Goiás se ele não tá cadastrado aqui no meu estado? Agora é legal, né? Eu vou salvar esse banco, vou vir aqui na tabela estado e vou cadastrar o Goiás aqui, ó. Ô, Goiásão, me deu muita felicidade. Salvou, fechou. Vou voltar aqui na minha tabela cidade. Imagina que isso daqui é um sistema que você está cadastrando, né? Então, Goiânia, Goiás. O que mais? Piranhas, que é uma cidade lá em Goiás também. Piranhas, Goiás, beleza? Tem outra piranha por aí, mas essa aqui é de Goiás. Aí você salva. E agora a gente vai entender ela visualmente, a diferença disso que está lá na planilha. Olha só. Eu venho aqui na tabela de estado. Olha como é que eu tenho ela aqui, ó. Olha que chique que fica no banco de dados. Tá vendo esse maisinho que tem aqui? Quando eu clico nele, ó, eu estou dizendo, liste para mim, banco de dados, quem está relacionado com você. Eu tenho Palmas, Tocantins, Araguaína, Tocantins, Curupi, Tocantins. E Goiás, eu tenho quem? Olha lá, ó, Goiânia e Piranhas. E posso vir cadastrando. Se eu fizer vir aqui agora dentro do banco de dados cadastrando uma cidade para esse estado, eu venho aqui, ó. Tem lá também, ó, eu tenho aqui Mato Grosso, vou aqui na minha terra natal. Aqui tem Barra do Garças, onde eu nasci, Barra do Garças. Eu tenho Sinop. É com E, será? Vou deixar só assim, eu acho que é Sinop. Sorriso. Eu tenho Araguaiana, e por aí vai, tá vendo? Olha a diferença de você ter um banco de dados estruturado, dizendo o seguinte, deixa eu salvar isso aqui, né? Ó, um estado pode conter, isso aqui é o símbolo do infinito, né? Um estado pode ter várias cidades. É isso que é relacionamento entre tabelas. É só isso. Mas se tem o relacionamento um para um, muitos para muitos. Não. Uma coisa de cada vez, sabe? Aqui não é aula de integridade relacional, de nada não. É para você entender como é que funciona isso aqui na prática, para a gente poder criar nossos aplicativos do Google App Sheet, para você entender. Por exemplo, beleza, eu tenho aqui uma cidade para cada, né? Eu tenho aqui uma cidade. O que se repete no banco? Porque isso aqui, ó, ele não está cadastrado aqui. Pensa comigo. O estado, ele não está cadastrado na cidade. A cidade está contida no estado. Olha aí o conjunto. Se você pensar bem, isso aqui não existe. Isso aqui é uma tabela, é uma coluna virtual, porque ele já está pegando daqui, ó. Então eu não preciso ficar replicando. Se eu tivesse que cadastrar tudo numa linha, eu teria, olha o tanto de repetição que eu teria. Então é para isso que serve relacionamento de tabelas, para você não ficar repetindo dados. Porque virtualmente uma tabela já relacionada, você pode usar em outros lugares. Quer ver? Vamos pensar nesse cadastro aqui, numa tabela de clientes, por exemplo. Eu tenho lá, vou criar aqui rapidinho. Eu vou criar, pausa e volto, tá? Porque senão você fica vendo só eu clicando aqui. Ó, digitei rapidinho. Ó, eu tenho o quê? Uma tabela de cliente. Vamos lá, eu tenho um cliente, certo? Um cliente que compra de mim online, vamos dizer assim. Esse cara tem um nome, esse cara mora numa cidade. Eu quero, quando eu quero saber qual é o estado que ele mora, é só eu relacionar a tabela cidade, porque a cidade está dentro do estado, ou seja, a cidade está contida no estado. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, fazer o mesmo relacionamento, ó, clico aqui, assistente de pesquisa,
Vou lá. Opa, deixa eu tirar esse zoom, né? Tá atrapalhando. Aí eu venho aqui, ó, e coloco, por exemplo, a cidade. Ó, tem até um D aqui errado. Eu venho aqui e vou pegar o nome da cidade, certo? Eu pego o nome da cidade, trago pra cá. Quero ela em nome crescente. Isso aqui é só configuraçãozinha sem necessidade, tá? Só para vocês verem aqui, ó. Vão habilitar a integridade relacional, exclusão em cascata. Isso aqui não precisa nem conceituar isso não, é só para deixar pronto aqui para você ver, ó. Eu vou salvar isso aqui, certo? E vamos fechar esse negócio aqui. Agora vamos pegar a cidade e colocar aqui, ó. Se eu pego cidade e coloco aqui, opa, cidade 2 não. Então, cidade 1 tá aqui, ó. Ué. Ah, não, não é cidade, não é cliente, né? Ó, deixa eu voltar assim, ó. Agora a gente começa a ver um emaranhadozinho meio besta, né? Meio sem vergonha aqui. Vamos lá? Ó. Eu dei uma raiva desse zoom, ainda vou aprender a dominar o zoom. Ainda vou dominar o zoom ainda, fazer igual o Pink e o cérebro, né? Iremos dominar o zoom. Deixa eu tentar zoom de novo. Ah, dá pra ver. Deixa eu voltar aqui. Ó. Ai, que saco. Não, um dia eu ainda domino esse zoom. Dá pra você ver aqui, bem pequenininho, que tem uma chavezinha. Essa chave, ela é aquela incremental, né? Então assim, ó, uma cidade pode ter vários clientes. Um estado pode ter várias cidades, que pode ter, por sua vez, vários clientes. Porque daqui para cá é um para muitos, ó. Então eu não preciso ficar replicando a tabela cidade, estado para o cliente, até porque cidade está contido em estado. E cliente está contido em cidade e, por sua vez, está contido no estado. Então, se eu pegar aqui o cadastro de cliente e vou cadastrar meu cliente aqui, por exemplo, ó, vou abrir ele aqui para me cadastrar. Eu vou colocar lá, Vilmar, e a cidade que eu estou é qual? Agora eu venho aqui na cidade e vou digitar aqui, por exemplo, Palmas, certo? Aqui eu tenho José, e ele está onde? São Paulo. Eu tenho Maria, e está onde? No Rio de Janeiro. Barra do Garça, pronto, Mato Grosso. E eu tenho Sofia, que está onde? Que está dentro do Distrito Federal. Beleza? Ó, a cidade que ela está. Ah, mas eu quero saber qual que é o estado, né? Agora vamos voltar lá no estado para a gente ver como é que ficou aqui, ó. Ó lá. Tá vendo aqui? Eu vou dar um zoom para você não falar que eu tô mentindo, ó. Você tá vendo aqui que eu me cadastrei em Tocantins? Então, quando eu clico aqui para abrir, ó, no modelo estrutural, eu tenho que eu tô em Palmas, certo? Então, eu tenho um cliente em Palmas, quer dizer, eu tenho uma cidade em Palmas, cadastrada, né, no estado. Eu tenho um em Gurupi e Araguaína, certo? Mas quantos clientes eu tenho em Palmas? Se eu clicar aqui, eu tenho Vilmar. Ah, agora eu tô entendendo. Tá vendo? Eu não preciso ficar recadastrando isso. Vamos lá no Goiás. Quem é meu cliente do Goiás? Em Goiânia tem algum? Não. Em Piranhas tem algum? Não. E no DF eu tenho? Se eu clicar aqui, ó, eu tenho Sofia, que mora no DF, que é cliente minha, que está no cadastro aqui, ó. Tá vendo? Um estado pode ter várias cidades, uma cidade pode ter vários clientes. Um cliente pode fazer o quê? Vários pedidos, certo? E assim eu vou enraizando. Um para muitos é a tabela relacional mais utilizada dentro de um banco de dados. Por quê? Porque essa tabela aqui, para esse cara aqui, ela se torna uma tabela virtual, vamos dizer assim, certo? Ela não existe aqui, ó, ela existe aqui no relacionamento. Mas o relacionamento só foi capaz de existir porque eu tenho um ID. Então é isso que você tem que levar para nossas tabelas do Google Sheet quando a gente começar a desenvolver lá dentro das nossas aplicações. Beleza? Bom, eu acho que foi muito tempo. Eu vou fazer uma parte 2. Essa parte 2 também vai ficar no YouTube, que a gente vai lá pro Google Planilha para colocar, certo? Mas isso aqui vai fazer parte do curso de básico de Google App Sheet, para você que está procurando aprender Google App Sheet aí no seu dia a dia. Mas primeiro, para entender mesmo de verdade, não é a ferramenta, e sim conceitos estruturais, porque às vezes você faz um projeto, tá lindo, a coisa tá funcionando, aí nada funciona, tem replicação de dados, a coisa tá lenta, dá vontade de chorar. Então, gestor, fica comigo e vamos embora ser produtivo. Forte abraço e deixa o joinha aí.